Boa noite, amados irmãos, que a graça do Senhor seja com vocês, com todos nós. Vamos louvar o Senhor, o hino. A Deus demos glória. A Deus demos glória, com grande fervor, seu Filho bendito, por nós todos deu. A graça concede Pai viu pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Aliança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida ao prazo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos louvar que o hino fala assim: eu te vejo em tudo. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens em você. Ouço seu sussurro na brisa que vem amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar. E
Nós vamos orar ao nosso Deus. Obrigado pelo teu grande amor em nossas vidas, Pai eterno, por estarmos aqui nesta noite mais uma vez para adorar o teu nome e juntos também aprender tua palavra. Que nós possamos, Senhor, voltar para nossas casas ainda mais cheios do teu amor e cheios da tua palavra, para que enfrentemos as situações da vida com ousadia, com fé e com alegria. Abençoa, ó Deus, cada irmão que está aqui com suas famílias também representadas. Quem não pode comparecer, o Senhor conhece os motivos de cada um dos teus filhos. Vá ao encontro dos teus filhos, abençoando-os de uma forma muito especial. Nos dá a tua direção a cada manhã. Abençoa também nossos vizinhos aqui do prédio, nossos amigos. Nós temos entregado convites, temos falado do teu amor, para que eles possam entender o teu grande e imenso amor para as suas vidas. Nos dá a tua paz, te peço a bênção em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. O Senhor fala que o Senhor, Ele nos sonda, né? Então Ele sonda o nosso pensamento, Ele sonda o nosso coração, Ele conhece a intenção de cada coração. Então, às vezes a gente fala uma coisa, mas lá dentro do coração Deus está sondando o nosso coração, nossas atitudes, né? Ou seja no trabalho, ou seja em casa, ou seja na igreja. Aqui o Senhor fala que Ele sonda. Então não adianta, você pode ir em qualquer lugar, né? Deus não tem como esconder de Deus. Vou me esconder atrás da porta, eu vou me esconder debaixo da cama, que nem Jonas, né? Se escondeu no mar, o peixe foi lá e catou ele. Então não tem como, né, a gente não sentir a presença do Senhor. Então esse hino diz assim: Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Se assento ou me levanto, conhece os meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos, antes que haja em palavras, sei que em tudo me conheces, sei todos. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me sondas, Deus, tu me cercaste de volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta, se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro, se no abismo está na cama, sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas e também nos amas. Salmo 127, a mensagem para nós tem a temática edificando a nossa vida no Deus eterno. Precisamos edificar nossa vida no Deus eterno a cada instante.
Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dorme. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor. Deus quer que nós tenhamos a cada dia uma intimidade com Ele, assim como nós somos filhos, temos uma amizade com nossos pais. É o que Deus quer que nós tenhamos. Hoje eu encontrei com um irmão no centro da cidade, ele conversando bastante, tudo mais, e falou sobre igreja, etc. E falando que não está muito assim frequente na igreja. E eu falei assim: mas por que essa causa da não frequência na igreja, né? Isso percebe que é a falta da amizade no corpo de Cristo, da comunhão. A igreja é o corpo de Cristo, composto de pessoas, e que nós formamos uma sociedade. Então a igreja é um fato social. Por isso que nós olhamos para a roupa do outro, olhamos se o outro está com o sapato limpo ou o sapato preto, é o social. Mas se olhar demais, fica perde um pouco o foco. A gente está aqui para olhar para Jesus, crescer com Ele, com o Senhor, né? E o salmista nos convida a pensar: se o Senhor não edificar a nossa vida não terá sucesso, né? Então, edificando a minha vida no altar do Senhor, eu terei uma vida cheia de paz, de alegria, de fé e de esperança. Ainda que venham as lutas desta terra, mas eu vou me lembrar que essas lutas vão passar, né? Então no Salmo 139, que a irmã Luciana cantou o hino aqui, Senhor, tu me sondas, e no Salmo 139, Davi nos convida a pensar, né, na onipotência e na onisciência de Deus. Aquele que edifica nossas vidas, Ele conhece o nosso andar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso reclamar, o nosso se alegrar. Ele conhece a nossa história. Então o que temos que fazer para que tenhamos uma vida edificada em Deus é trabalhar a nossa amizade com o Senhor. E como se trabalha essa amizade com Deus? É no meu dia a dia, na minha residência, no meu trabalho, no meu caminhar nas ruas de Pirassununga, poder fazer orando. Eu posso caminhar orando ao Senhor, de mãos, de olhos abertos, sim, nada impede. Eu posso dirigir também orando, eu posso dar bicicleta também orando, porque a oração está na minha mente focada com o Senhor, né? Então o salmista nos ensina um Salmo 3,9, né? Tu me conheces meu sentar, o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Lembra de Zaqueu, irmão? Lembra de Zaqueu? Zaqueu estava querendo ver Jesus. Lembra aquela passagem bíblica lá em Mateus? E ele, quem fez? Ele subiu numa árvore, foi para ver Jesus. Mas quem viu ele foi Jesus, e não o contrário. Você olhou para ele: Zaqueu, desce depressa essa árvore, quero cear com você nesta oportunidade. Então Deus está sempre nos vendo, está sempre nos abençoando. O nosso Deus é um Deus abençoador, um Deus que nos enche com a sua graça, com o seu amor. Por isso que Ele nos sonda, porque Ele nos conhece. Não é um Deus acusador. Olha que bênção. O nosso Deus não é um Deus acusador, é um Deus abençoador. É um Deus que desperta em nós o desejo de estar na sua presença. Então quando um pai é amigo do filho, fica mais fácil o filho se aproximar do pai, não é verdade? Mas quando nós filhos somos amigos de Deus, temos que buscar ao Deus que nos criou. E esta busca começa de manhã.
a nossa vida de oração, a palavra, e guardá-la no nosso entendimento. O que é edificar? Edificar é a gente fazer algo para crescer. Quando eu quero construir uma casa, eu tenho que fazer algo para que aquela casa cresça. Como eu tenho que fazer? Eu tenho que cavar o terreno, né? Preparar para cavar o terreno, aprofundar ali as brocas, para passar o alicerce daquela casa, daquela construção, não é assim? Essa é a nossa vida com Deus espiritual. Tem que deixar Deus cavar o terreno na minha vida. A palavra do Senhor é as brocas, é o alimento que vai entrar e cravar na minha mente, no meu coração, no meu pensamento, e vai habitar na minha vida. Os meus pensamentos serão pensamentos de paz, como fala em Jeremias, porque eu estou em intimidade, em comunhão com o Senhor. Então, não adianta o esforço humano. Se nós não edificar a casa, Ele não trabalha em nós. Edificar nossa casa é nosso tempo para preparar nossa vida para orar, para viver em oração, viver lendo a palavra dEle, meditar na palavra dEle, sentir, ouvir a voz dEle. Como é que eu escuto a voz de Deus na minha vida? É no silêncio, na minha própria residência, no meu quarto, em silêncio. E falo com o Senhor, escuta a voz dos seus filhos. Filho, eu estou com você. Acalme-se. Você está muito nervoso, acalme. Eu estou com você. Eu não te deixarei. Essa é a voz do Senhor. É o que Ele falou para Josué: eu estou com você. Ele falou aqui para Josué: não tenha medo, você não está sozinho. Todos nós temos um desafio nessa vida. E Ele fala para nós: você não está sozinho. Mas é preciso fazer alguma coisa para que eu possa entender que eu não estou sozinho. Eu tenho que fazer o quê? Me esforçar. Esforçar-se. É dedicar um tempo de oração. Tenha bom ânimo. É ter uma alegria interna. É um renovar no nosso coração. Muitas vezes nós só temos alegria quando estamos no meio da multidão, da igreja. Que é muito mais fácil estar no meio dos irmãos e todo mundo louvando, a alegria vem, né? Mas essa alegria é um momento aqui. Mas quando terminar o momento aqui, termina o culto, começa a nossa luta diária, pessoal. É o nosso louvor pessoal dentro do Senhor, que vai nos renovar dentro das batalhas que a vida nos oferece. Então é o Senhor edificando a nossa vida perante o seu altar. Josué diz: não afaste da tua boca o livro desta lei. Então o que eu tenho que fazer para me fortalecer? É ler a palavra do Senhor, estudar a Bíblia. Por isso que eu vim para a igreja estudar a Bíblia, para aplicá-la no meu coração. Quando eu lembro-me da palavra, eu me fortaleço. Lembra de Marta e Maria, as duas irmãs? Lembramos? Cada uma tinha uma função. Marta se propôs em atender Jesus com a parte social, enquanto Maria queria ouvir de Jesus. Elas tinham valores, tanto Marta quanto Maria. Mas o maior valor que Jesus atribuiu para Maria, porque ela estava aos pés de Jesus. Mas não dá direito a nós julgar Marta, porque às vezes nós somos como Marta, às vezes nós agimos como Marta também. Queremos fazer tudo na igreja, humanamente falando, servir os irmãos, tal, pintar a parede, levantar, pastor pedreiro que levanta a igreja e tal, faz tudo. Mas às vezes a gente não tem tempo para ouvir a voz do Senhor, a voz do Mestre. A voz de Jesus. Maria estava ouvindo a voz de Jesus, estava aprendendo os pés de Jesus. Precisamos aprender os pés de Jesus. Isso é edificar. Edificar a vida no altar do Senhor. Há uma preocupação hoje em dia de se chamar a atenção para as pessoas.
As igrejas estão com luzes piscando para chamar atenção para as pessoas, luzes piscando, né? O coral, o pessoal louvou, todo mundo dançando para chamar atenção, chamar atenção. Mas quando termina o culto da atenção, como é que é a nossa atenção com Jesus na nossa casa? Esse é o detalhe maior. É a minha atenção com Cristo na minha casa, no meu carro, não estiver eu sozinho e Deus. Aí gera a edificação da nossa vida, porque é cada um se edificando no altar do Senhor. Mas a preocupação de algumas comunidades de igreja é essa: é ter luz piscando, poder atrair pessoas pelo que elas estão vendo, estão sentindo. E depois, nada contra, mas depois tem que ter um coquetel, um lanchinho, come um cafezinho. É bom ter o café, nada impede. Também temos aqui um cafezinho, né? O lanchinho, nada impede de ter. Mas não é o principal. O principal é a palavra. Marta quis oferecer para Jesus um cafezinho. Lá em Minas Gerais, o pão de queijo no café da tarde. É muito bom ter o lanche, mas o lanche termina. O maior lanche é a palavra, o alimento que fica nos nossos corações. Essa palavra alimenta o pão que nos faz ser edificados. Então, voltando para a ideia da construção: escavaca o terreno, faz as valetas para colocar ali o concreto e enfia as brocas lá embaixo, mas tem o concreto e os ferros. Se colocar somente concreto sem ferro, não vai sustentar a coluna, vai cair. Tem que ter o ferro. E este ferro que está em nós é Cristo em nós. Cristo em nós, Ele é o ferro que nos sustenta, nos alimenta, direciona a nossa vida para estar na busca com o Senhor a cada instante. Meus irmãos, como é importante saber que nós temos um Deus que é o ferro, que é o aço, que é constante sobre nossas vidas. Esta força, ela é marcante para nós, nos dá comunhão, nos faz crescer a cada instante, a cada minuto, a cada instante, na presença do Eterno. Então, edificar é construir a nossa vida no altar do Senhor. Então, a oração é a edificação trabalhado em nossas vidas. Às vezes o irmão fala assim: eu não sei orar. Você sabe orar, mas a vergonha de orar em público é grande, você não consegue, trava. Entendemos? Você fala assim: Senhor, abençoe esta igreja em nome de Jesus. Amém? É oração. A nossa preocupação o que é? A gente orar, que vai pensar a pessoa, estou orando errado e tal. A oração é a comunhão nossa com o Senhor, é o conversar com Deus, é na simplicidade da oração que Deus escuta. A oração, às vezes de um minutinho, tem mais efeito que uma oração de 1 hora, porque Deus está vendo a simplicidade do coração. Ainda está aqui na Bíblia também, Lucas. Tinham 2 homens orando, lembrado? 2 homens orando no templo. E um falou assim: eu não sou pecador, eu não faço aquilo outro. E o outro falou assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pobre pecador. Ele falou: qual oração chegou no céu desses dois? A oração humilde. O que é que Deus quer em nós? Uma vida edificada no seu altar, vivendo em oração diariamente, isto é, comunhão plena com Ele. Para nós fazermos esta atividade espiritual, precisamos praticar. E não adianta fazer, por exemplo, regime, ir para a academia para pegar peso e ficar musculoso, bonitão, e não fazer a dieta, não trabalhar os músculos certinho. Tem que trabalhar tudo que é certinho, para poder dar aquele equilíbrio certo no corpo.
Não adianta caminhar 10 horas por dia se não fizer corretamente a caminhada. E como se faz uma caminhada corretamente? Até orando. É você caminhando, com a mente despreocupada com as coisas dessa terra. Esquece as dívidas, esquece tudo e caminha adorando a Deus. Você faz exercício físico, trabalha o espírito, a alma e o corpo, volta para casa leve, feliz e pronto para outra caminhada. Isso é edificação. A edificação é um preparo, é uma construção, é um fazer, é um trabalhar. E o maior efeito é quando isso acontece, quando eu faço por livre e espontânea vontade. Isto é, faço com amor, com alegria, sem pressão. Se o pastor ficar pressionando, tem que orar, tem que jejuar, não, porque eu compreendi que é de Deus, eu aprendi que é de Deus. E quando eu aprendi, porque eu tenho da palavra de Deus, eu vou aplicar onde? No meu terreno, que é o meu coração, na minha mente, e vai o que? Gerar na minha vida fortalecimento. Então, edificando a minha vida no altar de Deus é colocar em prática a vida espiritual, que é muito mais do que a vida religiosa. Aqui agora a vida religiosa, que estamos reunidos na religião da igreja evangélica batista missionária, mas o espiritual é o que vai marcar a nossa vida, que é o pós-culto. A nossa mente não vai se esquecer da mensagem, do alimento, da feijoada de Deus. O alimento vai ficar em nosso coração. Oração, jejum, meditação, silêncio, serenar a minha mente. Mas vivemos numa correria desesperada. A gente dorme preocupado e acorda preocupadíssimo. Não é assim? Por isso não temos sossego. Então aqui vou dar para os irmãos uma dica. Quando você for dormir, desligue sua mente e fale assim: Deus, entrega a minha vida nas tuas mãos. Desliga, desliga e dorme, esquece tudo. Quando você acordar, você liga novamente a mente e você vai dizer assim: obrigado, mais um dia que o Senhor me dá. Porque quem dorme preocupado vai acordar preocupado. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro não dorme, está trabalhando o tempo todo. E no momento dos sonhos, dos pesadelos, é porque a preocupação está rondando o nosso interior, o nosso corpo. Quem dorme com raiva vai acordar raivoso, irmão. Não vai nem dormir. Quem é casado aí, atenção aqui, você que é casado, brigou com o esposo ou brigou com a esposa, faça as pazes. Se for dormir raivado, não vai virar. Não vai virar. E se acordar de madrugada com insônia, você vai lembrar: é porque eu estou com raiva. Levanta, vai orar a Deus, pede perdão e abençoa o outro. E segue a viagem. Porque a vida é uma viagem. A nossa vida aqui é uma viagem. Precisamos edificar essa viagem no altar do Senhor. E nós somos o templo de Deus. Deus habita em nós. Amém? Então, se não edificar a casa, que é a nossa casa, é em vão o nosso trabalhar. O nosso trabalhar religioso, muita oração, muito culto, todo dia culto, todo dia culto, ativismo demais, é o trabalhar demais, trabalhar. Mas no íntimo não está tendo efeito. Estou fazendo para poder cumprir a tabela religiosa. Mas Deus quer o que? O espiritual. Qual que é o espiritual? É fazer com alegria, com gratidão, com amor.
sem cobranças. Aonde há cobrança, falta amor. Começou a pedir, você me ama? Cobrou, falta amor. Aonde tem Deus, tem amor, porque Deus é amor. Então o salmista me ensina nesta noite que eu preciso melhorar a minha vida para estar cada dia mais na sua presença, porque Ele é o meu pastor, Ele é o nosso pastor, e nós temos Ele nos edificando, nos direcionando, e dizendo para nós: eu estou com você, eu estou com você. Versículo 2: inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dorme. Trabalhar, feito doido, desesperadamente, para enricar, ter carro novo, e não tem paz. E adianta ganhar o mundo inteiro, perder a alma, perder a paz. Vamos trabalhar sim para poder ter um mantimento, mas trabalhar com moderação, trabalhar com equilíbrio. Ele supre os amados. Enquanto nós estamos dormindo, irmãos, Deus está cuidando de nós, amém? Olha que bênção. E olha a percepção do salmista aqui, que esse cuidado é para toda a humanidade, que Deus cuida enquanto nós estamos dormindo. Alguns estão até roncando no sono profundo. Deus está cuidando. Olha o motivo para nós acordarmos agradecendo. Ao abrir seus olhos, abre os olhos agradecendo. Para até cantar aquela música, né? Te agradeço, meu Senhor. Já acordar louvando. Porque quando a gente acorda louvando a Deus, a gente se renova, se revigora, porque o sono que tivemos na noite toda foi uma pausa para o renovo, para continuar um novo dia, com as novas batalhas da vida. Só vamos parar de ter batalha na vida quando nós saímos dessa terra. Enquanto estivermos aqui, temos as nossas lutas. Até para comer é um trabalho, né? Tem que mastigar, né? Mastigar comida devagarzinho é um trabalho. Mastigar devagarzinho, sentir, tal, tudo é um trabalho. Deus trabalha em nós com o seu grande amor. Não perca a fé, Ele é contigo. Não perca a esperança, Deus é contigo o tempo todo. Não perca a visão espiritual. Não se iluda com as vozes dos homens, que os homens podem falar coisas bonitas para você, mas a voz que vai permanecer é a voz de Deus, que é no silêncio. Ele fala no silêncio. Às vezes o barulho nos leva à emoção. A gente perde até o equilíbrio de algumas situações. Mas é no silêncio vamos sentir a presença marcante do Deus conduzindo nossa história. Porque é no silêncio que está somente você e Deus, eu e Deus. Moisés estava diante do Mar Vermelho, lembram da passagem bíblica? E Moisés, ele clamou ao Senhor. Foi Moisés sozinho que clamou ao Senhor. Não foi a multidão, foi Moisés sozinho, irmãos.
E Deus falou para ele: faça tal atitude. Ele fez, obedeceu. Às vezes nós ficamos impressionados com a voz dos pastores, a voz de irmão A, B, C, D, né? Ficamos impressionados com o seu ímpeto, com a sua eloquência. Mas o que deve nos impressionar é a voz do Senhor. Que a voz do Senhor, ela não termina, ela é eterna. A voz do homem termina. A voz desse que vos fala vai terminar um dia, mas a voz de Deus nunca termina. Onde está a voz de Deus, Aldo? Está na palavra dele. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. E quando ele manda aquele trovão forte, Deus está falando para toda a humanidade. E quando ele manda aquela tempestade forte que veio aqui no ano 1919, parece, se não me engano, teve uma tempestade aqui fora na nossa cidade, lembra? Caiu 100 árvores em Pirassununga. É a voz forte do Senhor. Eu existo, eu existo. Acordem que eu existo. Então, Davi ensina a minha vida que eu preciso todo dia edificar minha casa na rocha, que essa rocha é Jesus Cristo. Por isso, firme sua vida diante do Senhor a cada instante, porque se vier turbulências, você não será abalado, porque você e eu estamos nas mãos do Eterno. Deus está à procura de uma igreja de pessoas que estão com a mente focada na palavra dele, porque as mudanças só vão acontecer quando todos estiverem voltados aos pés de Jesus. Mas a falta de amor é muito grande entre as pessoas, não é verdade? Porque falta o amor principal, que é Cristo. Então, se o Senhor edificar a nossa vida aqui, a nossa vida na casa de Deus, vamos estar o quê? Sendo uma pessoa fortalecida, feliz, amparada nas mãos do Senhor. E que Ele nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém? É Filipenses capítulo 4. E o versículo é o 6. É como o pastor falou, né? A gente confiar em Deus, né? E não ficar ansioso, né? E aqui em Filipenses ele diz assim, o profeta, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Depois, a gente também tem que entender que a gente tem que aceitar tudo que vem da parte do Senhor. A gente tem que saber estar triste, saber estar feliz, saber passar por guerras, saber passar por lutas, até fome. Mas a gente nunca perde a esperança que Deus é quem escreve nossa história. E diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto na fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então aqui, se você trazer, aqui não está falando só do alimento que você come, né? Então aqui a gente tem que pensar que Deus está falando de tudo.
de tristeza, de alegria, de ansiedade, de sofrimento, mas que a gente tem que crer em Deus e saber estar abatido também, né? Não querer só as coisas boas, né? Aceitar as coisas ruins também, porque Deus está com a gente o tempo todo. E quando a gente passa no deserto, Ele passa de mão dada com a gente. E lá na frente a gente tem que pensar que vai ter um rio de água pura, cristalina. Amém? Pelo Senhor, marchamos filhos, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, lutar contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória e nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, do lado contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá. Nem o inimigo nos resistirá. Amém? Amém. Nenhum inimigo nos resistirá. Se o seu inimigo é a preguiça, mande embora a preguiça, que não vai resistir sobre você. Às vezes estão com preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de vir à igreja, aquela preguiça de vir à igreja e assim por diante. Fala assim: eu não aceito essa preguiça, porque eu sou de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu grande e imenso amor, por estarmos aqui mais uma vez, realizando esse culto ao Senhor. E aprendemos o valor de viver uma vida edificada na rocha que é Cristo Jesus. Nos dá a tua paz, a tua direção a cada manhã, e que o amor de Jesus Cristo seja com esta igreja, hoje para todos sempre. Amém e amém. 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 Vida-se esta noite que meu Pai me deu.
É